Olá, literárias! Em Outra Vida, Talvez, é o livro da Taylor Jenkins Reid que eu li no início desse ano e conversa bastante com o nosso poder de escolha e com como cada decisão que a gente toma abre caminhos diversos pra gente. Apesar de ele não ser o meu preferido dos que eu já li dela, dessa autora, e eu vou deixar aqui, tá, na descrição desse episódio, o link da edição da minha newsletter em que eu elenquei a listinha dos meus top 5 dela, que eu amo a escrita dela. Mas esse livro me abriu muitas ideias e ele vai guiar o nosso episódio de hoje. O livro conta a história da Hannah. Ela tem 29 anos e ele apresenta pra gente duas realidades, realidades paralelas, ou seja, são desdobramentos ali das decisões que ela pode ter num determinado momento, que eu não vou contar qual é pra não dar spoiler, mas acontece uma coisa com ela e ela tem que tomar duas decisões possíveis ali, né? E aí, como cada uma abre caminhos totalmente diferentes pra ela, né? Que se ela estivesse vivendo um, não tem como viver o outro. Se tá vivendo o outro, não tem como viver aquele. Então, são as consequências, dessas escolhas. Como seria a vida dela em cada escolha, né? Como está sendo a vida dela em cada escolha. Porque é como se a gente estivesse acompanhando mesmo as duas realidades dela. E, enfim, não posso contar mais pra não dar spoiler, mas assim, vale muito, muito, muito a pena. Eu comecei a ler esse livro quando a minha filha nasceu, lá em 2024, mas eu estava imersa naquele momento ali, novo pra mim, vivendo totalmente com os olhos pra minha bebê, e eu simplesmente não consegui continuar. Então esse ano eu olhei pra ele e falei, eu vou começar de novo esse livro aqui, eu vou ler de fato. E aí eu comecei a leitura e eu devorei o livro, assim, eu li muito rápido. Naquela época ele não faria muito sentido pra mim, mas hoje ele fez muito, muito, assim, fez total sentido mesmo. A história da Hannah vê essas realidades paralelas, que os desdobramentos ali que aconteceram, tudo que se abriu a partir de cada escolha, me fez pensar muito em algo que eu sempre acreditei, que é, a gente tá onde precisa estar. Foram as nossas decisões que nos trouxeram até aqui. Mesmo quando partiu da ação do outro, ou seja, quando alguém tem uma ação, faz alguma coisa muito difícil pra gente, que impacta de fato na gente, é a gente que, a partir daquele momento ali, daquela situação, escolheu como seguir. De acordo com quem a gente era naquele momento, com o que a gente sabia, com o que a gente podia fazer, com o que a gente sentiu, mas foi a nossa decisão a partir daquilo, que nos trouxe até aqui. Então foram os sims e nãos que a gente disse que nos trouxeram para onde a gente está hoje. Tem um trecho do livro que eu marquei que fala assim: 9 bilhões de escolhas que eu fiz no decorrer da minha vida poderiam ter me levado a um lugar diferente de onde estou nesse momento e determinar para onde estou indo. Não faz sentido se concentrar em uma única escolha, a não ser que você queira se punir. Pois é, Quantas vezes a gente não pensa, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse decidido tal coisa, se eu pudesse voltar atrás e mudar aquela decisão. Mas isso só leva a gente a se culpar. Onde a gente está hoje não é resultado de uma única ação, mas de várias ações que a gente tomou ao longo da nossa jornada, a soma de todas as decisões que a gente foi tomando que foram abrindo caminhos até a gente chegar aqui. Então, olhar com culpa para uma única peça ali do nosso quebra-cabeça, do quebra-cabeça que é a nossa vida, é até cruel com a gente, Porque faz a gente paralisar, faz a gente ficar preso em um único momento que já foi, que já aconteceu e que não tem como a gente mudar, porque a gente não pode voltar no tempo. Mas sabe o que faz a gente seguir adiante? Tem em mente isso, que a gente tá hoje onde a gente precisa estar. E se a gente já tá aqui, se aqui é o que a gente tem, onde a gente pode estar, o que a gente pode aprender? E mais do que aprendizados, e mais do que a gente pode evoluir com isso e desenvolver com isso, como a gente pode viver da melhor forma possível pra gente mesmo, a partir de onde a gente tá. Cada escolha vai abrir caminhos, e a gente vai dizendo sim e não ao longo deles. E eles vão abrindo novos caminhos. Porque isso é a vida, As escolhas que a gente faz, os passos que a gente dá. Então, quanta coisa que você considera positiva decorreu de um momento desafiador, Da escolha que você teve a partir de um momento que foi muito desafiador, muito difícil pra você. Quanta coisa difícil, desafiadora, dolorosa, decorreu de um momento que parecia positivo. Então não tem como a gente escapar disso, A vida é feita de momentos maravilhosos e incríveis e também de desafios. E cada porta pelo qual a gente passa ali, ou seja, cada decisão nossa, cada escolha que a gente faz, abre um pouco dessas duas coisas, desses dois momentos, os incríveis e os desafiadores. É natural.
Em outro trecho também, que me pegou muito, que diz: quando a gente deseja que algumas coisas tivessem acontecido de forma diferente, não dá para querer que as coisas ruins simplesmente evaporem. Precisamos pensar também nas coisas boas que a gente talvez pudesse perder. Bom, acho que o melhor a fazer é permanecer no agora e se concentrar no que pode fazer no melhor no futuro. Então, a gente não vive no e se, né? No talvez, a gente não tá lá, a gente tá aqui, no presente, não é isso? E isso me fez pensar bastante em situações dolorosas que eu vivi, mas que provavelmente se eu tivesse tomado uma decisão diferente, né, daquela que eu tomei naquele momento, hoje eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo. E o presente, né, maternidade, minha filha do jeitinho que ela é a maior bênção do mundo pra mim. E eu posso estar aqui hoje por causa de todas as escolhas que eu fiz. Aquelas que depois eu pensei, ixi, será que eu não devia ter feito diferente, né? Mas que se eu tivesse feito diferente, eu estaria em uma outra realidade. E essa é a realidade que eu quero, essa é a realidade que eu tô e que eu amo. Então, eu acolho as escolhas que eu tomei lá atrás. Eu decidi lá atrás de acordo com o que eu podia, de acordo com o que eu sabia, de acordo com quem eu era e o que eu sentia. E por mais desafios que isso possa ter gerado também, no fim eu não mudaria nada se eu pudesse, né? Porque todas as escolhas que eu poderia ter feito em determinados momentos teriam gerado coisas incríveis e desafios. E o que eu tenho de incrível, o que eu vivi de incrível até aqui, dessas decisões pra cá, eu não trocaria, né? Eu não trocaria, não mudaria nada se eu pudesse, porque foi o caminho que me trouxe pra estar aqui hoje. E então, há todas as outras coisas maravilhosas também, né, que se abriram durante esse processo. E eu não sei, né? A gente não tem como saber o que teria acontecido, porque as escolhas que a gente gostaria de apagar teriam apagado as memórias boas também, as coisas boas que a gente viveu. Então, a gente estaria vivendo outra coisa, né? Uma realidade totalmente diferente que a gente não conhece. E não, eu amo onde eu tô hoje, eu quero estar aqui hoje, eu amo onde eu estou hoje. Então, eu acolho as decisões que eu tive lá atrás. Um outro trecho que eu grifei aqui, que me impactou bastante também, fala assim: não importa se não tivemos a intenção de fazer o que fizemos. Não importa se foi um acidente ou um erro. Muito menos se acreditamos que isso tudo seja obra do destino. Porque, independentemente dele, ainda temos de responder pelos nossos atos. Fazemos escolhas, grandes e pequenas, todos os dias das nossas vidas. E essas escolhas têm consequências. Temos de lidar com essas consequências de frente, para o bem ou para o mal. Não podemos apagá-las simplesmente dizendo que essa não foi nossa intenção. Destino ou não, nossas vidas continuam sendo resultado das nossas escolhas. Estou começando a achar que, se não nos apropriamos delas, não somos nossos próprios donos. Um dos nossos maiores poderes é o poder de decidir, né? É o ato de escolher entre sim e não, entre qual caminho vai seguir, entre qual ação a gente vai ter. E essa consciência faz a gente ficar mais responsável ao tomar decisões, porque se sabe que são elas que constroem o hoje que a gente tem, o futuro que vem a partir daqui. Mas não no sentido paranoico, então, de ter que esmiuçar cada escolha que a gente precisa tomar e pegar um papel e descrever tudo e possíveis consequências e pensar nisso e tudo aquilo. Não, né? Tem decisões pequenas também que a gente toma que não tem como a gente ficar toda hora esmiuçando tudo. Mas é sobre ter uma responsabilidade de seguir o que faz sentido e cabe pra gente decidir, né? Naquele momento, em vez de escolher com base no que os outros dizem, com base no que os outros esperam ou a gente acha que eles esperam, com base nos nossos medos e inseguranças, não. É decidir com base no que a gente de fato quer, né? No que faz sentido ali pra gente de verdade, né? Genuinamente, com o que a gente deseja, com o que a gente quer viver, com os nossos pontos mais fortes, assim, no sentido de algo positivo, assim, é um querer de fato, né? Um sonho. É algo que está de acordo com meus valores, com as minhas necessidades, com meus limites. E não no que faz sentido alinhado com os nossos medos, né? Porque às vezes, faz sentido eu decidir por aqui porque eu me sinto muito insegura e por isso. Tá, mas você se sente inseguro. Mas será que ao seguir de acordo com a sua insegurança você não está se afastando de algo que é o que você de fato quer viver? Então também tem esse lado, né? Mas ter essa consciência de que a gente é o responsável pela nossa jornada, pelas nossas escolhas, faz com que a gente seja mais gentil com a gente mesmo também. Afinal, estamos ali porque precisamos estar. Então, né, vamos nos despir das culpas e viver o agora. Vamos permitir que a nossa versão completa por inteiro de quem a gente é hoje se mostre, se revele.
Vamos abraçá-la e vamos escolher de acordo com ela, com quem a gente está e com quem a gente quer se tornar também, né, ao longo do processo. Um pouco das duas coisas, porque isso vai construir o nosso hoje, porque as nossas escolhas que a gente faz ali, são a forma de assumir a responsabilidade por onde a gente está, de pegar o volante da nossa vida de fato. É assumir o comando e, ao mesmo tempo, soltar o controle um pouco também, né? Porque a gente pode decidir aqui, de acordo com o que a gente faz, que a gente quer, de acordo com o que faz sentido pra gente, sendo fiel a si mesmo. E isso é o que cabe no comandar, no assumir o comando. Mas as portas que se abrem a partir disso já fogem ali da nossa alçada, né? Não tem como a gente prever todas as portas. Só que elas vão se abrir. E cabe mais poder de decisão, então. A partir das portas que se abrem, a gente segue decidindo, né? Segue sendo honesto com a gente mesmo e com a vida. E decidindo, não é isso que eu quero, é por aqui que eu vou. Tá decidido, é isso. Ou então viver preso no IC. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse decidido tal coisa? Bom, eu prefiro viver no hoje. E para finalizar, tem um trechinho que eu espero que te chame para ação. Para aquela escolha decidida, né? Assim como me chamou quando eu reli minhas marcações aqui do livro para gravar esse episódio, que diz assim: estou estudando a possibilidade. Vou descobrir se existe alguma forma de fazer isso acontecer. É o que se faz quando se quer uma coisa. A gente não procura os motivos pelos quais ela pode não funcionar. Procura os motivos pelos quais vai funcionar. Então estou cavando formas de fazer acontecer. Uau, né? Me caíram várias fichas aqui, deu até vontade de reler o livro. Inclusive, por favor, se você já leu, me conta aqui nos comentários os insights que você teve e a gente vai trocar mais sobre ele, né? A gente pode chegar a mais percepções legais ainda juntas aqui sobre essa história, sobre tudo que trouxe pra gente, ou apenas papear sobre a história em si deliciosa do livro também. E se você não leu ainda e se interessou em ler, o link dele tá aqui na descrição do episódio. Comprando através do link, eu ganho uma pequena comissão ali sem acrescentar nada no preço do livro pra você. E, enfim. No próximo episódio, tem mais. Um super abraço e até lá!